Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite a mim formulado. Queria agradecer o Dr. Joel, Dr. Pamplona, Dr. Ricardo. E gostaria de, antes de mais nada, pedir desculpas pelo problema de voz que eu venho enfrentando já há mais de 15 dias. Inclusive, eu fiquei sem voz. Então, pode acontecer no decorrer da palestra que a gente tenha um certo desnivelamento de altura de voz, mas esperamos que não. E eu gostaria também de agradecer ao Tribunal Regional Federal todo o carisma, toda a recepção, tudo que foi feito. Se o tema fosse pacífico e fácil, não estaria aqui na pauta do dia. Como eu já tive a liberdade, antes de entrar aqui, de não achar solução, então a gente vai para os problemas. Não precisa achar a solução, né? Pode só ficar no problema. E também dei total liberdade para a turma da administração, da coordenação, de cortar minha palavra. Porque como eu gosto de imposto, de repente a gente começa no IPI e pode chegar lá no ISS. Então, a qualquer momento, vocês podem já me avisar que está na hora de eu parar. O IPI na importação, a gente vai começar como IPI. E o que é IPI? IPI, pelo texto constitucional, é um imposto sobre, inciso 4, produtos industrializados. Não está escrito no texto constitucional que o IPI é um imposto sobre industrializar produtos. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados. E isso daqui eu aprendi não só quando eu comecei a estudar tributário, mas aprendi também que eu fui durante 9 anos e meio assistente da professora Regina Helena Costa, que ela sempre deu isso nas aulas dela. Inclusive está isso bem no livro dela, e outros autores, doutrinadores que escreveram sobre IPI também assim o falaram. Eu acabei falando na minha tese de doutoramento, não publicada ainda, mas em breve. Então a gente já tem a primeira premissa. É um imposto sobre o produto industrializado. A gente vai usar essa frase daqui a pouco. Aí a gente vai para o 46 do CTN. E o 46 do CTN, a gente tem, no inciso 1, o desembaraço aduaneiro do produto industrializado advindo do estrangeiro. A gente tem no inciso 2, a saída do estabelecimento. E aí a gente tem industrial, comercial, etc. E a gente tem no inciso 3, a arrematação em leilão de produtos apreendidos ou abandonados, produtos industrializados. Então, nós temos 3 hipóteses no CTN. Aí a gente pega a lei do IPI. A lei do IPI, no artigo 2, é uma colcha de retalho. Eu não sei porque que nenhum legislador até hoje não fez uma nova lei do IPI. Eu desconfio que é falta de tempo. Nós temos uma lei do IPI de 64 com alterações, que é a 4.502. Nós temos um decreto-lei 37 de 66, que é o diploma de importação. Então, nós chegamos em 2014 com uma lei de IPI de 64, que é uma colcha de retalhos, e não tão colcha de retalhos quanto o decreto-lei de importação, de 66. Bom, aí você vai no artigo 2º da lei do IPI, e o artigo 2º, ele prevê somente o desembaraço aduaneiro
e a saída do estabelecimento, como incidência de IPI. A lei do IPI não prevê arrematação em leilão. Portanto, conclui-se que o legislador ordinário não exerceu a competência tributária que lhe foi dada. Tinha a possibilidade de botar arrematação em leilão? Tinha, mas não colocou. Então, colocado em livros, está que não incide sobre a arrematação em leilão. E se pegarmos um dos primeiros artigos de IPI do professor Paulo de Barros Carvalho em Revista Direito Tributário, quando o professor Paulo de Barros era da Receita Federal, ele já escreveu isso, que não incidia sobre a arrematação em leilão. E outros doutrinadores, professor Bottalo, da USP, escreveu, Zé Eduardo Soares de Mello, que vai até aqui agora à tarde, e eu também me filiei a essa corrente também, nesse mesmo sentido. Não é nem corrente, não tem a competência tributária exercida, não está lá. Então, bom, a gente não está interessado no leilão, né? Então não tem problema. Aí nós vamos para a importação. Aí que vai vir a divisão doutrinária dos autores, o da doutrina, porque não é pacífico. Então você tem a doutrina que diz incide IPI na importação, e você tem outra parte da doutrina que diz não incide IPI na importação. É como se fosse aquela brincadeira de criança que você tem uma corda, de um lado puxa a corda e do outro lado puxa a corda também. O negócio está dividido. Eu trouxe só, a título ilustrativo, quem escreveu sobre IPI, o professor José Eduardo Soares de Mello, ele não admite o IPI sobre a importação de produtos industrializados. E ele diz o seguinte, que é falta de materialidade. Que é falta de materialidade e que aquilo ali não saiu de um estabelecimento industrial daqui. Posição do professor Zé Eduardo. Infelizmente, eu não vou concordar, mas tem ainda outras posições no meio. O professor Antônio Maurício da Cruz, da USP, ele diz que não incide IPI na importação, mas incide IPI na reimportação de produtos nacionais. Deve ser aquele problema que o produto nacional sai do país e, quando ele regressa, por qualquer motivo, ele entende que daí vai incidir IPI. O professor Bottalo diz que não incide o IPI na importação, Eduardo Domingos Bottalo, também da USP, porque o IPI, nessa condição, é um adicional do imposto sobre importação. E aí, agora eu vou mudar de lado da corda. Eu falei 3 autores para vocês que têm livros de IPI. O professor Zé Eduardo Soares de Mello, Eduardo Domingos Bottalo, Antônio Maurício da Cruz. Agora eu vou mudar o lado da corda e vou falar para vocês. Agora incide IPI na importação. E vou falar, eu me filiei à professora Isabel Derzi, de Minas Gerais, porque ela escreveu antes. E a Isabel Derzi, ela tem até um artigo muito, muito interessante na revista Direito Tributário 69, se vocês tiverem chance de dar uma olhadinha. Ela coloca que incide sobre a operação de produtos industrializados advindos do exterior, sejam produtos nacionais que retornaram, sejam produtos estrangeiros. Eu vou, de um jeito meio prático, tentar falar o que é isso. Professora Isabel Derzi, de Minas, Cláudia Guerra, de Minas, eu acabei colocando isso no doutorado e outras pessoas também se filiam em termos de artigos. Seria mais ou menos o seguinte, seria respeitar o princípio da igualdade, da equidade e proteção da indústria nacional. Se a gente voltar um passo para trás, antes de eu continuar com o IPI na importação, eu vou voltar um passo para trás e vou fazer de conta que eu comecei a explicar para o aluno da graduação quais são os impostos federais. Eu tirando o leão, que é o imposto de renda,
eu vou fazer o seguinte. Eu tiro o imposto de renda, porque imposto de renda é o concurso, né? A gente não fala de imposto de renda porque a gente é meio mortal para falar de imposto de renda. Então, deixa o imposto de renda de lado. Se a gente pegar o resto que é federal, e se a gente pegar as exceções ao princípio da anterioridade, e se a gente pegar a alteração de alíquotas via decreto pelo Poder Executivo, que é o parágrafo 1º do 153, então eu tenho a característica extrafiscal. Quando é que eu tenho a característica extrafiscal? Primeiro, quando eu tenho exceção ao princípio da anterioridade. Eu somo a isso a alteração de alíquotas via decreto do Executivo, onde eu posso alterar uma alíquota da noite para o dia, nas condições e limites estabelecidos em lei, eu tenho extrafiscalidade. E quais são os impostos que eu vou ter nesse caso? Eu tenho imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IOF, vulgarmente, né, Imposto sobre Crédito, Câmbio, Seguro, Títulos e Valores Imobiliários, Ouro como Ativo Financeiro e Instrumento Cambial, e IPI. Ou seja, esses 4 impostos é a balança comercial brasileira. Então, se a balança comercial brasileira está na mão federal, é o Executivo Federal que vai fazer essa alteração. Eles fazem de alíquota, mas, na verdade, eles estão segurando a balança comercial. Quando o Plano Collor, eu não quero ir muito para distante, quando o Plano Collor resolveu mexer com a economia, que chegou da noite para o dia fazendo as coisas, o Plano Collor mexeu com importação, mexeu com IOF, mexeu com IPI. Que era o que eles podiam. Que era o que ele conseguia fazer da noite para o dia. E o que é esse mercado? O que é essa proteção de mercado? Importação e exportação é um jogo de alíquotas. A exportação é alíquota zero, imunidade e isenções. Porque eu não posso exportar impostos. Eu tenho que competir lá fora. Eu tenho 2 cenários complicados no Brasil. Eu tenho a parte de impostos, a parte tributária e a parte trabalhista. E como é que nós vamos competir lá fora? Se eu exporto impostos? Não tenho como. Então, exportação praticamente é regulatório de mercado. É mandar para fora para ver se consegue vender. Importação é um abre e fecha, é um jogo de alíquotas. Eu quero que entre produto estrangeiro para competir com o nacional, eu baixo a alíquota e deixa vir. Aí começou a indústria nacional a reclamar alguma coisinha, a gente sobe a alíquota. Então é jogo de alíquota. Ah, eu quero mais vinho, baixa a alíquota do vinho. Ah, a indústria do vinho está reclamando, sobe a alíquota do vinho. E assim você vai indo, é brinquedo, é tecido, é o que for. Todos esses problemas que a gente vê na televisão é verdade. É jogo de alíquota. Eu quero abrir o mercado, eu abro, eu quero fechar o mercado, eu fecho. E tudo isso daí está em Brasília. Eles estão fazendo isso daí, que é jogo de alíquota. Mercado financeiro é IOF, é câmbio, é crédito, é IOF. Aí ele segura o mercado financeiro, é a moeda. E a indústria nacional é o IPI. Né? Lógico, é consumo. É que eu estou trabalhando com raciocínio com o IPI para não puxar o ICMS. Mas entenda, né? Na hora que eu estou puxando IPI, às vezes eu estou puxando ICMS junto. Porque é consumo, né? É o nosso imposto sobre consumo, são os 2 indiretos. Então, na verdade, essa incidência do IPI na importação seria mais ou menos você raciocinar dessa forma, para quem admite a incidência. Raciocinar assim. Não é só o Brasil que é inteligente e quando exporta sem impostos. O Brasil também é inteligente, mas os outros também são. E quando os outros países exportam, eles exportam sem impostos.
Então, o produto está vindo despido de uma certa carga. E quando você tem a indústria nacional aqui, na indústria nacional você tem a incidência do IPI. Então, se você deixa essa entrada do IPI sem nada, você também pode estar prejudicando a indústria nacional, porque é uma desigualdade na hora da competição. Mas se eu não fizesse nada desse raciocínio, faz de conta que eu não falei nada para vocês até agora. Se eu não falasse nada disso para vocês, eu falaria para vocês, está no inciso 4 do 153, que o imposto incide sobre o produto industrializado. É um imposto sobre o produto industrializado. Não é um imposto sobre industrializado, é um imposto sobre o produto industrializado. E, portanto, por ele ser industrializado, eu posso ter. Como eu posso ter uma alíquota zero? Ah, eu quero um material de construção. Alíquota zero. Alguma coisa assim. Regulatório de mercado. É por isso que eu posso ter num IPI de 0 a 300. Porque é regulatório de mercado. Eu vou regular mercado. E quando eu falo da extrafiscalidade, a gente sempre dá aquele velho exemplo, né? Aqueles clássicos exemplos. A extrafiscalidade, ela está tão presente que você chega e fala para um fumante assim, olha, você está fumando e a alíquota do cigarro é muito alta. Você vai continuar fumando e pagando imposto para o governo federal? Ele fala, vou. Ou ele nem te responde, né, que ele não vai nem perder tempo. Por outro lado, você chega para 100% da população brasileira, sei lá, tira 5% disso, e fala assim, olha, a alíquota do IPI para bebida é muito alta. Você vai continuar bebendo? A pessoa não vai nem te responder. Os alunos costumam falar, faz parte da cesta básica. Então, e você vai falar, por exemplo, para o sexo feminino. Se a bebida faz parte da cesta básica, você fala para o sexo feminino assim, olha, cosméticos tem a alíquota muito alta. É supérfluo. As mulheres vão te responder, faz parte da cesta básica. Ou seja, não adianta, a extrafiscalidade, ela tem esse caráter ordinatório de eu tentar, eu costumo usar a palavra tentar. Eu incluí a palavra tentar em extrafiscalidade. Porque o legislador, ele tenta direcionar, mas se a pessoa não quiser, não vai pagar imposto. Na grande maioria das vezes consegue. Ah, olha, tem uma aplicação interessante. Ela está protegida, você ganha juros e você está isento do IR. Então, vamos lá, vamos fazer essa aplicação financeira. Olha, tem agora uma outra opção. Você mexe com o mercado, não sei o quê, não sei mais o quê, e você ganha, além da inflação, além dos juros, você ganha mais não sei o quê e você não paga o imposto de renda. Ah, então eu quero essa aplicação também. Ou seja, o governo, ele tenta direcionar a gente. Ó, vai para cá, vai para lá. Se eu não quiser, eu não vou. E paga imposto. Então a mesma coisa acaba dando no IPI. Ah, eu vou comprar um carro 1.000. A alíquota é mais baixa. Então eu vou lá e compro um carro 1.000. A alíquota é mais baixa. Aí daí? Eu quero andar de carro importado. Eu vou pagar o imposto e vou andar de carro importado e pronto. Eu quero que todo mundo me veja andando de carro importado. E assim vai. Ou seja, quando vem essa posição doutrinária que diz incide, não é porque a pessoa é fiscalista. A pessoa vai falar, então deve ser, a formação dela é da Receita Federal, só pode ser do Estado. Não é isso. É questão também de raciocínio econômico, né?
O fato da pessoa falar em si de imposto não quer dizer que é um cara chato. Eu sei que ele é um cara chato quando fala em si de imposto. Ninguém quer escutar essa palavra. Mas não é 100% das vezes que o cara é chato. É que algum motivo existe para isso. Então, nessa posição, incide o IPI na importação, primeiro ponto, tem o inciso 4, que é imposto sobre o produto industrializado. E segundo ponto, é ter consciência que o IPI faz parte dessa regra de mercado, né? Da mesma forma que eu estou falando para vocês, incide o IPI na importação, eu falei da Isabel Derz, eu escrevi, eu falei a Cláudia Guerra escreveu, porque são artigos específicos IPI. Mas se vocês pegarem artigo ICMS na importação, você pode ter o mesmo raciocínio, embora seja estadual, porque é imposto sobre consumo. Porque, na verdade, é uma esteira, né? IPI está junto com o ICMS. Agora, então, nesse sentido, eu teria a incidência do IPI para regular mercado, para proteção da indústria nacional. Então, seria a mesma coisa de você falar assim, o produto nacional sofreu incidência de IPI. Está no mercado tentando competir. Vem o produto estrangeiro, sem incidência no país dele. E ainda entra sem a incidência do IPI. Ele provavelmente vai entrar em condições de desigualdade na competição. Eu não quero usar nome de país nenhum, porque se eu fosse usar, que eu não vou usar, mas se eu fosse usar, eu ia usar o exemplo China, mas eu nem vou usar, hein? Nem vou usar, para mostrar que é difícil a competição. Que é um país totalmente diferente em termos tributários, trabalhistas, etc, etc, etc e mais etc. Então eu não vou usar exemplo, faz de conta que eu não falei país nenhum. A doutrina usa a expressão tributação no destino. Você não sofre a tributação na origem. Lógico, toda vez que você exporta, você não sofre a tributação na origem. Então, quando a pessoa fala incide, significa tributação no destino. Na origem, você não sofreu a incidência, desculpa, porque era exportação de algum país. Como era exportação de algum país, não teve incidência. Como vai entrar no outro país, é tributação de destino. Então, é lá que você tem que segurar. É lá que você tem que fazer incidir e é lá que você tem que fazer competir. E não querendo ir muito para trás, porque tem mais coisa para falar, mas algumas pessoas nesse auditório eu tenho certeza que vão lembrar do que eu estou falando. Se lembra quando mexeram com essa parte da indústria nacional, no plano Collor, etc., jogaram algumas alíquotas de alguns produtos estrangeiros lá embaixo. E eu lembro, até por motivos particulares, que o tecido foi lá para baixo. E tem uma cidade no interior de São Paulo chamada Americana, que é uma cidade essencialmente de tecelagens. Um monte de tecelagem quebrou. Veio tecido lá dos tigres asiáticos, que 50% daquele pessoal quebrou. Fora o pessoal desempregado na rua, né? Aí foram lá para Brasília e falaram assim, ó, estamos quebrando. Já fecharam não sei quantas fábricas, está quebrando. Mesma coisa aconteceu com brinquedo. Tinham fábricas de brinquedo que eram tradicionais. Fecharam. Vieram brinquedos também lá dos países asiáticos.
Então, tem todo esse problema do jogo, né, da indústria nacional. Agora, aproveitando a deixa do IPI, eu vou lembrá-los de alguns julgados. Por sinal, entrei na internet e vi uns julgados super novos. Não sei se vocês estão acompanhando. Tem julgado de novembro de 2013. Ontem eu estava fazendo as contas lá no hotel. 6 meses de julgado é novo, né? Bem novo. E ainda temos do pleno. A transparência teria sido interessante, que eu acabei não fazendo, para passar o número para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar o número para vocês e depois, se precisar, a gente pode tirar xerox. Eu estou com os julgados aqui, se o pessoal quiser ficar. Ou então, se quiser anotar o número do julgado para passar para o pessoal. Então, tem um julgado do STF, do Pleno, do dia 6 de novembro de 2013. É um recurso extraordinário do Rio Grande do Sul. Relator é o ministro Joaquim Barbosa. O recurso extraordinário é o 474-267, Rio Grande do Sul. 474-267, relator ministro Joaquim Barbosa. Esse julgado aqui é interessante para a gente discutir uma outra coisa. Em suma, por unanimidade, o Supremo considerou indevida a incidência do ICMS sobre operação de importação de bem que não se caracterizasse como mercadoria. Aí vai vir aquela velha história, né? Qual é a diferença de mercadoria para produto? Você fala isso daí para um estudante, ele acha que você é maluco, né? Mas é uma diferença tão antiga que o pessoal não fala mais. Mercadoria é espécie do gênero produto. A mercadoria é um bem móvel suscetível de mercancia, suscetível de comércio. A mercadoria. E o produto, ele envolve a mercadoria, mas envolve também aquelas situações que não são destinadas ao comércio. Ou seja, se eu for numa loja de informática e comprar um computador para o meu escritório, este computador que eu acabei de comprar é mercadoria. Está lá na loja de informática para ser vendido como mercadoria. Mas se eu for para os Estados Unidos passear e lá eu compro um computador e trago na mão, não é mercadoria, eu não trouxe para vender. Já se tornou de uso pessoal. Aí é um produto. A mesma coisa o médico. O médico vai numa empresa lá que vende maquinário médico, principalmente os oftalmologistas, que são coisas menores, né? Até para você carregar numa caixa. Ele chegou naquelas lojas que vendem material médico, aquele equipamento médico é mercadoria, está ali para ser vendido. Agora o médico vai para um congresso fora do Brasil, lá assiste algumas aulas e tem algumas empresas vendendo os equipamentos médicos. Ele consegue carregar na mão. Ele compra o equipamento médico e traz para o seu consultório. Na hora que ele está desembaraçando lá em São Paulo, no seu destino, aquilo ali é um produto. É onde faz aquela diferença. Eu vou falar daqui a pouco de um outro julgado do Supremo, de bem do ativo fixo, né? Ou seja, aqui eu vou ter uma grande diferença entre IPI e ICMS. Por quê? Se eu pegar o texto constitucional para o IPI, não fala nada. O texto constitucional, em termos de IPI, ele simplesmente fala assim, que incide sobre produtos industrializados. E depois, quando vai lá no parágrafo 4º,
terceiro, desculpa, no parágrafo 3º, diz que ele é seletivo, não cumulativo e não incide sobre bens destinados ao exterior, ou seja, uma imunidade. Depois tem um outro dispositivo que não vem ao caso. E não fala mais nada. Não tenho mais nada de IPI no texto constitucional. Seletivo, não cumulativo, a imunidade de produtos industrializados destinados ao exterior. E pá, acabou. Quando eu vou lá no ICMS, eu tenho que o ICMS incide sobre circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, prestação de serviço de comunicação. Só isso? Não. Aí eu vou no parágrafo 2º do 155, e aí eu tenho no inciso 9, incidirá também. E se você fosse estudar essa matéria com um livro de ICMS do seu lado, provavelmente o autor teria escrito assim: o inciso 9 do parágrafo 2º faz parte da materialidade do imposto. Incidirá também significa faz parte do critério material, também incide, porque o inciso 10 é não incidirá. Então, o inciso 9 seria uma incidência, que, na verdade, esse incidirá também entrou por uma emenda constitucional 33 de 2001. Bom, por que entrou isso daqui? Porque a jurisprudência já estava pacificada no seguinte sentido: a pessoa que não era contribuinte do ICMS, antes dessa emenda, se pegar o texto constitucional antes de 2001, antes da emenda 33, o texto constitucional já dizia o seguinte: que a pessoa que não fosse... que incidiria também, é que agora eu estou com um código, com a Constituição num código de 2014. Mais ou menos isso, que incidiria, mas que a pessoa não tinha habitualidade. E aí a jurisprudência não aceitou aquela redação. Era uma redação meio de uma perna quebrada mesmo. E aí a jurisprudência se formou naquele sentido. Falou, olha, a pessoa não é contribuinte do imposto, não tem relação jurídica. Então não tem que pagar ICMS. E a jurisprudência assim foi indo. E foi ótimo, porque você entrava na justiça estadual e conseguia pela não incidência do ICMS e ponto. Aí eles fizeram alteração via emenda. E falaram, incidirá também, e aí eles colocam... O acórdão do Supremo vai ficar histórico, sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Então, eles colocaram no inciso 9 assim, ó, se você é ou não é contribuinte do ICMS, você vai pagar ICMS na importação. Ponto final. Estaria com tudo para incidir ICMS aí. É onde vem esse acórdão do Pleno do Supremo, agora de novembro, onde é relator o ministro Joaquim Barbosa, e todos concordam, o ministro Toffoli pede vista e depois concorda, que não incide. Foram contra o próprio texto constitucional. Falar para vocês, eu não vou falar com tanta folga, não vou falar assim com tanto conforto, que ICMS está idêntico ao IPI, eu não posso falar isso porque o texto constitucional é diferente. Num eu tenho a expressão incidirá também, no outro eu não tenho nada. No outro eu tenho incide sobre produto industrializado, mas não fala mais nada. Não vou falar para vocês que a doutrina que admite a não incidência não vai pegar isso daqui, pode até pegar. Mas a gente não tem esse dispositivo no texto constitucional. Vamos ver agora, daqui para frente, se esse julgado vai puxar alguma coisa para a gente no IPI. Por enquanto, a gente só está com esse julgado do ICMS.
Mas se vocês... na verdade, eu puxei botando IPI e veio esse julgado. Quer dizer, o ministro Joaquim Barbosa acaba colocando IPI na emenda. Aí tem um julgado de abril de 2013, também do Pleno do Paraná. É um recurso extraordinário 723.653, 723.653. Esse vocês devem até conhecer. Importação de automóvel por pessoa física, ausência de atividade empresarial de venda, afastamento da incidência do tributo, e aqui fala IPI especificamente. Então, se o outro eu estava questionando por ter sido de ICMS, esse do ministro Marco Aurélio não. Esse é de IPI. E fala que se a pessoa não tem atividade empresarial de venda, não incide IPI na importação do automóvel. Eu separei 4 julgados, esse seria o segundo. O terceiro é da segunda turma da ministra Carmen Lúcia, é de 26 de novembro de 2013, é um agravo de instrumento do Paraná, 853189. Não incidência do IPI na importação de equipamento médico para integrar o ativo fixo da pessoa jurídica não contribuinte do tributo. Ou seja, esse julgado era uma clínica médica que estava importando uma máquina para fazer exames médicos. Então, aqui tem não incidência do IPI na importação de equipamento médico para integrar o ativo fixo de uma pessoa jurídica que não seja contribuinte do imposto. Uma clínica médica não é contribuinte de IPI. E eu tenho aqui um quarto, mas eu falo daqui a pouquinho desse quarto. Sabe qual é o meu sentimento? Eu acho que a jurisprudência vai acabar mudando alguma coisa em termos de IPI. Ainda não temos nada no texto constitucional, mas na jurisprudência a gente já tem. De qualquer forma, se eu separar essa jurisprudência que eu acabei de falar para vocês, ela é uma jurisprudência para não contribuintes do imposto, o ativo fixo da pessoa jurídica, ou para uma pessoa física que não tem atividade comercial, que vai usar para uso próprio. Pode ser um médico, pode ser que importa um maquinário, ou traz um bem com ele, ou pode ser uma pessoa física que importa um carro, e assim sucessivamente. Agora, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu diria o seguinte: tudo bem, então estaria faltando um dispositivo que nós não temos, mas que provavelmente eu estou sentindo que a jurisprudência está caminhando nesse sentido, que de repente a incidência ficaria só naqueles casos que a pessoa é contribuinte do imposto, mas pela não incidência quando não é o contribuinte do imposto. Porque quando ele é o contribuinte do imposto, muito provavelmente ele vai utilizar na atividade comercial. Isso que eu estou falando para vocês é sentimento. Não está escrito no texto constitucional, não está no CTN e não está na lei de IPI. Mas é o que a gente está sentindo que está formando pela jurisprudência. Porque eu tenho um pleno em abril, na hora do IPI, na importação de veículo. Eu tenho a segunda turma em novembro, na hora de equipamento médico. E com certeza, tem um outro que eu não anotei aqui também, do ministro Ricardo Lewandowski, que era idêntico a esse daqui da Carmen Lúcia, no sentido que não era contribuinte do IPI, era uma clínica médica. Então, eu acho que daqui a pouco a legislação vai ter que acabar se amoldando. Quem sabe eles verificam isso e fazem uma coisa mais nova. Agora, aproveitando que a gente está falando de materialidade IPI, também não quero usar todo o meu tempo. Já que está falando de critério material, não dá para falar de critério material sem a gente falar de imunidade, né?
Então, toda vez que a gente pensa em critério material, a gente tem que pensar junto em imunidade. Porque a imunidade limita, né? A imunidade limita a própria competência tributária. Então, o próprio legislador tem a sua competência tributária limitada e ele só pode legislar naquilo que a competência tributária lhe permite, descontado que já foi objeto de imunidade. Então, aí eu posso usar a cabeça para o 150, inciso 6. Né? Seja na letra C, seja na letra D, e já vi na prática pela letra B. A letra B é templos de qualquer culto. Já vi um caso que aconteceu aí de um desembaraço aduaneiro de um material que chegou para uma igreja. Na prática foi parar na justiça para liberar aquela mercadoria. Eram colchões, alguma coisa assim, para uma igreja. E aí teve que entrar na justiça para falar que era para filantropia usar o parágrafo 4º do 150, por causa daqueles colchões. Não era do meu estado, mas a pessoa acabou me ligando, eu acabei ajudando nessa parte de direito material. E, por outro lado, também, eu separei aqui um julgado que eu acho que vai tudo nessa esteira, é o parágrafo 4º do 150 do texto constitucional. Do ministro Ilmar Galvão, já desde 2000, imunidade do imposto sobre importação e do IPI de uma entidade de assistência social referente a uma importação de bolsa para coleta de sangue, muito provavelmente hospital, né? Então, aquela parte de assistência social da letra C, a mesma coisa a gente vai acabar tendo essa imunidade do IPI na hora dessa importação, provavelmente. Então, não dá para deixar passar esse critério material do IPI se você tem a imunidade. E aí, provavelmente, você vai usar o 150, inciso 6, puxando o parágrafo 4º, né, que é para a sua atividade. O parágrafo 4º é isso, quando puxa para a sua atividade. E, gente, só para encerrar e deixar para debate, eventualmente, não sei quanto tempo eu tenho, vocês já fizeram a contagem? Quanto? 50 minutos ainda tenho? 18? 50 seria piada, né? É falar da seletividade de alíquotas e da extrafiscalidade, que lógico, né? O IPI, embora ele seja o segundo imposto em termos de arrecadação federal, porque ele perde para o imposto de renda, ele tem a característica da extrafiscalidade. Falar que ele não tem, ele tem até... É uma característica mais marcante, que o ICMS não demonstra isso, embora seja sobre consumo. O IPI, sim. Eu acho que justamente porque ele trabalha com essa regra de mercado, né? Nessa proteção de mercado, onde você tem esse jogo de alíquotas. E é onde que permite a seletividade de alíquotas te dar essa extrafiscalidade. Porque, assim, o legislador, por conveniência ou não vou entrar agora nesse detalhe, mas o texto constitucional, quando trata do IPI, fala: o IPI será seletivo, é uma ordem. O legislador federal entende isso como uma ordem. E quando você vai ler no 155 ICMS, diz: o ICMS poderá ser seletivo. E aí o legislador estadual entendeu isso como uma faculdade. Só a título de piada para vocês, eu vou falar do estado de São Paulo, que é onde eu moro. Eu tenho uma alíquota de 18% como alíquota interna do ICMS. Eu tenho 12% e 7% interestadual. 7% cesta básica e 25% combustível e energia elétrica, porque são bens supérfluos. E acabar a seletividade de São Paulo, eu não estou esquecendo nada.
Se eu estiver esquecendo, me desculpe. Acabou a seletividade. Então, e não pensa que os outros fizeram mais bonito e nós fizemos feio, não, porque todo mundo seguiu esse poderá ser seletivo como se fosse uma faculdade. Então, nesse ponto, nós temos a vantagem do IPI, que é a frase, será seletivo. E esse será seletivo é muito importante, que eu tenho de 0 a 300. É onde eu tenho esse jogo de alíquotas que me permite trabalhar a extrafiscalidade, a proteção de mercado e tudo mais. Eu acho que eram essas as considerações a serem feitas, né? Gostaria até de ter uma posição mais favorável, mas eu acho que no futuro próximo a gente vai ter sim. Tá? Agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição naquilo que for possível. Tá? Bem, eu creio que nós temos alguns minutos para as perguntas, se desejarem fazer. Acho que estão sendo feitas. Desembargador Otávio, pode começar. Quem mais nós temos? Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pela sua brilhante exposição e fazer só uma pergunta, talvez um pouco provocativa, mas é só para saber a sua opinião. É na etapa subsequente da importação, que é uma discussão que está evidente, não está definido também. O nosso tribunal já tomou uma posição, mas o Supremo, o STJ, iniciou o julgamento, mas não concluiu. A incidência do IPI na etapa subsequente à importação, quando o produto não exatamente... não sofre processo de industrialização. A equiparação do importador ao estabelecimento industrial, a incidência no momento do desembaraço e no momento subsequente, que seria a revenda, né, que é uma discussão também. Queria saber se a senhora tem alguma opinião formada sobre essa... É o problema do crédito, né, também. Sim, quando o senhor colocou a questão, eu falei assim, que foi uma coisa que eu acabei não abordando, mas na hora que a pessoa paga o IPI na importação, se ele não for contribuinte para aproveitar esse crédito, o crédito está perdido. Não existe nem crédito, nem se fala. É onde muitos julgados acabam colocando o princípio da não cumulatividade. Agora, mais ou menos isso que o professor Botelho acaba falando. Ele fala assim, se eu pago o imposto sobre importação, que é quando a pessoa não vai fazer mais nada com o bem, né? Não vai revender. Por exemplo, ela vai importar para si próprio, para uso particular. A incidência do IPI é mais um adicional. Então, na sua colocação, pelo que eu entendi, o senhor está falando que incidiu o IPI na importação. Aí entrou num estabelecimento comercial e aí vai vender. Não vai fazer nada mais. Aí é só incidência de ICMS. Porque eu não tenho mais incidência para fazer. É aquele velho exemplo que a gente dá quando tem a geladeira, lavar louça, lavar roupa, né? Quer dizer, a última incidência foi do estabelecimento industrial. Quando você mandou para o atacadista, para o varejista, no fundo, eles não têm mais essa incidência. A incidência é só ICMS, que é circulação de mercadoria. Então, o ciclo do IPI é menor. E o ciclo do ICMS é maior. A mesma coisa é o carro, né? Na verdade, teoricamente, é assim. É que, no fundo, tem a repercussão econômica. E na repercussão econômica é quando eles falam assim, olha, coloca o imposto no preço, né? Faz o cálculo por dentro.
Quando eu dou essa aula da repercussão econômica para os alunos, como eu pego geralmente 4º e 5º ano, eu costumo falar o seguinte, eu falo assim, olha, um imposto tipo ICMS, IPI, em que ele repercute economicamente e que o comerciante ou industrial acaba repassando no preço para o seguinte, é difícil você recuperar o que você pagou indevidamente. Não é impossível, mas é muito difícil, que é 166 do CTN. Aí já me fizeram a seguinte pergunta, na graduação e na pós-graduação. Aí como é que se faz essa conta? Eu falei, não sei, precisa perguntar para o comerciante, porque provavelmente ele fez num papel e jogou fora o papel no lixo. Você não tem nem isso arquivado, aquilo ali já foi embora. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o juiz, com muita dificuldade, vai dar ganho de causa para essa repetição, porque o juiz também aprendeu na faculdade que esse é um imposto que repercute economicamente. Então, quando ele vai pegar uma repetição de indébito de um imposto indireto, ele vai falar, poxa, mas eu vou devolver o dinheiro que a pessoa pagou sabendo que ela pode ter jogado no preço para o seguinte? Quer dizer, o próprio magistrado que vai analisar a questão, ele também aprendeu o que é repercussão econômica. Ele não vai aprender ali naquele processo. Ele já sabe o que é. Então, eu acho que é fazer, na minha cabeça, assim, mais ou menos, é fazer uma divisão, né? Quando é IPI, quando é ICMS. E, na verdade, a grande maioria dos casos é circulação. Porque o IPI tem os casos certos, né? Passou daquilo, acabou. E o grande detalhe que eles criticam, se pegar pessoal que fala pela não incidência, é porque você não vai ter princípio da não cumulatividade. A pessoa paga e morre. Eu não tenho onde acreditar. Então, no caso aí do comercial, né? Vamos imaginar. Importou lá o equipamento do médico e botou na loja para vender. Ele pagou importação, pagou taxas alfandegárias, pagou IPI e depois ele vai pagar ICMS. Aí você vai falar assim, vai morrer no bolso dele? Bom, se não vai morrer no bolso dele oficialmente, ele vai jogar no preço do consumidor final, que é o contribuinte de fato, que é quem de fato paga, né? Ele vai no banco e paga e o contribuinte paga no preço. É isso que eu acho que vai acontecer. Não sei se era bem essa a pergunta. A legislação do IPI que para, né, o estabelecimento importador ao industrial. E aí, no caso do nosso tribunal, nós entendemos que incide. Na saída. Mas a matéria está... a discussão é exatamente está em discussão ainda. Alguém tinha uma pergunta? Pois não. Olá. Alô? Oi. Não, só para ver se está funcionando. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a doutora pela brilhante palestra. Obrigado. E eu acho que, na verdade, em complemento ao questionamento anterior, é o meu questionamento. O artigo 46 do Código Tributário Nacional prevê que o IPI incide no desembaraço aduaneiro, inciso 1º. Inciso 2º, na saída da mercadoria do estabelecimento comercial. A Lei 4.052, de 64, que é a Lei de Consumo, que origina o IPI, em seu artigo 2º, diz: constitui fato gerador do imposto quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço aduaneiro. Inciso 2º, quanto aos de produção nacional a saída do respectivo estabelecimento produtor. O regulamento do IPI, o Decreto 7.212 de 2010, seu artigo 35, diz: fato gerador do imposto é, inciso 1º, o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira ou, inciso 2º, a saída de produto
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Então, a minha pergunta, eu acho que converge com a do desembargador que me antecedeu, é no seguinte sentido. No momento em que o importador ele traz a mercadoria, paga o IPI no desembaraço, ele deve pagar também na saída da mercadoria? Que era a colocação que o doutor Ricardo estava fazendo. Exato. Aqui, que, no caso, a legislação fala, mas que está em discussão no STJ, né? Acho que está em discussão no STJ. Eu acredito que a grande discussão que esteja... Eu desconheço, eu não estou com esse material, mas eu acredito que tenha sido por conta do princípio da não cumulatividade, né? Porque, na verdade, essa outra incidência estaria prejudicando nesse sentido, a não cumulatividade. Se você nem pensasse na não cumulatividade, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer um raciocínio mais puro. Eu pensaria, mas vamos imaginar que a gente não pensasse. Só fazendo o raciocínio mais puro, eu acho que daí também é forçar demais, né? Porque não é mais desembaraço, já foi. Quer dizer, você está fazendo dois fatos jurídicos tributários diferentes na sequência, quer dizer, um é a saída do estabelecimento comercial e o outro, eu estou achando excessivo, particularmente, entendeu? Obrigado. Não. 2-2? Bem, doutor Sérgio, então, a última... Também queria cumprimentá-la. Última pergunta. Obrigado. Pela brilhante palestra, aproveitei muito. A senhora, e não temos dúvida que o IPI é um imposto extrafiscal, né? A senhora afirmou isso. E a senhora, pelo que eu entendi da sua palestra, a senhora defendeu a incidência do IPI na importação por uma questão de proteção da indústria nacional. Em caso de proteção da indústria nacional, isso. E então a minha pergunta para a senhora é essa. Para a proteção da indústria nacional, se é esse o objetivo, já temos o imposto de importação, que é tipicamente o imposto de proteção da indústria nacional. Que deveria segurar o mercado, né? Que deveria segurar o mercado, né? E se nós, então, sobre esse aspecto, nós não teríamos um bis in idem, IPI e imposto de importação? Teria. E teríamos, então, uma inconstitucionalidade? Teria. O que o professor Roque chama de uma bitributação constitucionalmente permitida. Ou bis in idem, como alguns falam. Teria, com certeza. E se jogar o ICMS, a terceira. Né? Se jogar, pior ainda. Se você pegar a importação de um carro, se você não pegar o julgado do Supremo, que felizmente existe, se você não pegasse esse julgado do Supremo, então você teria pior ainda, né? Você teria a terceira incidência. Bom, muito bem. Eu quero, mais uma vez, agradecer à professora Luísa, ao mesmo tempo em que a cumprimento por sua brilhante exposição, demonstra bastante conteúdo, de uma forma bem tranquila, bem didática. E, antes de encerrarmos, gostaria de fazer a entrega à professora de uma lembrança da Escola da Magistratura. Obrigada, viu? Tá? Obrigado. Por sua participação aqui. Obrigado. Viu?